E sem enrolação nenhuma, eu queria fazer uma pergunta e queria que você me respondesse com sinceridade. Como se come um elefante? Claro que não é no sentido real da frase, né? Mas eu tava assistindo esses dias um RC do Kadá Caveira, que é um canal que eu acompanho bastante aqui no YouTube, acompanho os cortes dele no Instagram. E essa frase veio, ele falou essa frase, né? Parece que durante o curso dele do COESP, não lembro muito bem o contexto, mas essa frase ficou muito bem gravada na minha cabeça. Um instrutor perguntou para o aluno como se come um elefante. O aluno respondeu lá e o instrutor falou: pô, você é burro pra caramba, tal. Uma colherada por vez. O que eu tirei de lição dessa frase? A maioria dos grandes problemas que nós vemos nessa vida, a grande maioria das coisas que nós queremos realizar, de projeto, de crescimento, do que for, seja uma faculdade, seja estudar para passar naquela prova que você deseja, seja aquele seu empreendimento que você não sabe como começar, que você não sabe como você vai desenrolar essa missão, a maioria dessas grandes coisas nós resolvemos uma colherada por vez. Sempre que nós vemos um grande desafio ou algo a se iniciar, nós tendemos a bater aquele desespero, né? Mas como que eu vou chegar lá? Nossa, mas é muito difícil. Como que eu vou construir um prédio? Nossa, mas tem que começar pela base. Uma colherada por vez. Ao adotar esses princípios em tudo que eu vim fazendo, né, durante esse tempo que eu iniciei o projeto do canal e estive nesse período de intenso crescimento físico, profissional, pessoal, eu peguei isso para mim, uma colherada por vez. Porque a nossa cabeça ela sempre está focando lá no resultado. E muitas vezes a gente tem que focar aqui no processo. E essa parte do processo que eu sempre venho falando em muitos vídeos aqui do canal, ela é muito difícil, né? Porque o processo ele não é nada legal. Eu vou ser bem sincero para você. É muito bacana a gente falar, pô, aproveite o processo. E realmente, se você puder aproveitar o processo, é incrível. Mas muitas vezes, devido às dificuldades, o processo não é bacana de se enfrentar, não é bacana de você passar por ele. Principalmente porque o processo de uns é muito mais difícil do que o processo de outros. A caminhada ela não tende a ser igual para todo mundo. Então, quando a gente passa pelo processo, de fato, ele tende a ser mais difícil se a gente não trata uma atividade por vez. Se a gente focar sempre lá no final, se a gente focar sempre onde a gente quer chegar e não entender que para chegar naquele grande objetivo, para chegar naquele grande resultado, a gente precisa trabalhar aqui uma colherada por vez, a gente vai sofrer muito. Porque às vezes aquele sonho parece tão grande, parece tão distante, às vezes aquele objetivo, aquele empreendimento, aquela prova parece tão difícil e são tantas matérias e são tantos concorrentes e isso e que aquilo, e você não foca naquilo que você pode fazer agora, uma colherada por vez. Inclusive é um dos princípios de quando eu tenho que fazer muita coisa no meu dia, eu tento focar exatamente nisso. Tá, eu tenho muitas coisas para fazer no dia. Como que eu começo? Por onde eu começo? E depois? Tá, beleza, então criei meu passo a passo agora, né? Então, uma colherada por vez. Depois, quando eu for olhar, o prato já vai estar vazio. Assim é a gravação desse vídeo, né? Pretendo melhorar muito o cenário aqui, né? Tá muito básico, tô de mudança, né? Então a casa tá vazia, não tem um lugar top para gravar. Mas uma colherada por vez, né? E primeiro a gente começa gravando o vídeo, depois passa pela edição, depois a gente faz a thumbnail, e depois posta e depois vê se deu certo, se não deu. Ou seja, é todo um processo de criação. E tudo na nossa vida, se você parar para pensar, é assim. Uma colherada por vez. Eu tenho certeza que se você começar a adotar esse princípio na sua vida, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. E essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Recomendo muito o Kadá Caveira. Ele realmente não é um cara que que você tem que fazer isso e que aquilo. E de fato ele pratica, né, as coisas que ele faz. Então eu acho isso muito bacana no canal dele. Deixa aí a recomendação. E para apoiar nessa missão, deixa o like aí, se inscreve no canal. Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você tá comigo nessa volta aí. E é isso, eu te vejo em alguns segundos.